Meu marido e minha sogra achavam que a casa era deles quando me ameaçaram com o divórcio, mas agora eles podem se mudar juntos para seguir com a relação doentia deles, porque a casa foi herança minha. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu sou a Kate, uma secretária de 30 anos que, de algum jeito, acabou numa situação digna de comédia de TV. Sou uma mulher trabalhadora, essa sou eu, casada com um homem que ainda é mamãe boy. Esse é meu marido, o Gary, e uma sogra que acha que é a rainha da Inglaterra. Sei o que estão pensando. Kate, querida, por que você se casou com um mamãe boy? Bem, deixa eu explicar. O amor te faz cega, surda e aparentemente burra. Quando conheci o Gary na faculdade, ele parecia um sonho realizado. Alto, bonito e capaz de formar frases completas, o que já é raro na selva de pedras da educação superior. Alguns anos depois, cá estou eu, vivendo numa casa linda de 2 milhões de dólares com meu marido e nossa filha, casa que herdei do meu pai. Parece conto de fadas, né? Bem, segura aí, porque é aqui que a coisa fica interessante. Verão, meu querido marido e sua amada mãe estavam sob a impressão de que essa casa maravilhosa, espaçosa e que vale cada centavo dos 2 milhões de dólares, era fruto do trabalho árduo do Gary e do impecável gosto da sua mãe. Mas antes de contar os detalhes suculentos de como me saí com a maior farsa do século, deixa eu levar vocês por uma jornada pelos eventos hilários, frustrantes e, sinceramente, absurdos que me fizeram chegar no momento em que decidi soltar a bomba mais épica de todas. Eu era uma universitária idealista e cheia de expectativas quando conheci o Gary. Armado com nada mais que um sonho, uma pilha de livros e uma vício não saudável em café da lanchonete da faculdade, Gary entrou na minha vida como um cavaleiro de brilhante armadura, se a armadura fosse feita de camisetas de futebol e latas de cerveja. Nossos olhares se cruzaram numa sala de aula lotada e foi amor à primeira vista. Ok, não foi tão romântico assim. Na verdade, ele derramou uma bebida energética em cima das minhas anotações e eu provavelmente disse umas palavras que fariam um marinheiro corar. Mas ei, nada diz amor verdadeiro, como umas anotações estragadas e dedos pegajosos. Desde esse momento, fomos inseparáveis. O primeiro sinal da relação peculiar do Gary com a mãe dele veio no nosso terceiro encontro. Imaginem a cena. Jantar à luz de velas, música suave e os dois se olhando nos olhos com todo o amor do mundo. De repente, o telefone do Gary toca. Ele ignora, como qualquer pessoa civilizada faria numa data. Ou não, mas não. O Gary praticamente pulou sobre a mesa para atender. Oi, mãe! Ele diz com aquele entusiasmo de um cachorro vendo o dono depois de 5 minutos fora. O que se seguiu foi uma conversa de 15 minutos sobre se ele havia se lembrado de colocar a cueca da sorte para a semana de provas. Eu realmente queria que fosse piada, mas não era. Então, como qualquer mulher com amor próprio, eu corri para as colinas. Não fiquei lá, tomando meu vinho barato, morno, pensando, como ele ama a mamãe. Kate do passado, se eu pudesse voltar no tempo e te dar um tapa para te fazer entrar nos eixos, eu faria. Forte. Os anos passaram e, de repente, estamos noivos. Como isso aconteceu, vocês devem estar se perguntando. Bem, envolveu um anel escondido. Um discurso de pedido de casamento mal feito que mencionava a mãe dele pelo menos 5 vezes, e eu, com toda a minha sabedoria infinita, dizendo sim. A fase do planejamento do casamento foi uma experiência, e por experiência, eu quero dizer um pesadelo cheio de comentários passivo-agressivos da minha futura sogra. Pois é, pessoal, aqui é onde a Carol realmente brilhou. Cada decisão, desde a cor das toalhas até o sabor do bolo, tinha que ser aprovada pela Carol. Deus me livre se a gente escolhesse lilás, ou se fosse o lugar errado para a banda, ou a cor do vestido. As madrinhas quase tiveram um treco por causa disso, e o Gary, bem, ele foi tão útil quanto uma chaleira de chocolate. Toda vez que eu tentava pedir a opinião dele sobre alguma coisa, ele dava de ombros e dizia: "O que você e a mamãe acharem? Melhor, querida." Eu devia ter percebido então que não estava só me casando com o Gary, mas entrando em um relacionamento polígamo com ele e com a mãe dele. Mas a verdadeira diversão começou quando começamos a procurar uma casa. A maioria dos casais procura casa juntos. Talvez leve um corretor ou um amigo de confiança para dar uma segunda opinião. A gente não, isso seria muito normal. A gente levou a Carol. Mas o golpe final foi quando finalmente encontramos uma casa que todo mundo aprovou. E por todo mundo, quero dizer que a Carol deu o sim, e eu já estava tão cansada de discutir que não aguentei mais. Enquanto estávamos na sala, a Carol se virou para o Gary, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Ai, querido, eu consigo ver nossa família reunida aqui na manhã de Natal." Nossa família? Não, sua família. Nossa. Eu tava ali, bem na cara deles, e de alguma forma já tinham me apagado da foto. O Gary corrigiu. Claro que não. Ele apenas assentiu. Provavelmente imaginando ele mesmo em um pijama de ursinho, abrindo presentes enquanto a mamãe adorada dele observava com os olhos brilhando.
A essas alturas, você deve estar se perguntando por que eu não saí correndo, né? Pode acreditar, eu me perguntei isso umas 37.000 vezes desde então. Mas o amor, a falta de sono por causa das visitas às casas e a falácia dos custos afundados são uma combinação perigosa. Então, contra todo o bom senso e provavelmente várias leis da natureza, nos casamos. A cerimônia foi... Bem, digamos que se você procurar a palavra circo no dicionário, vai encontrar uma foto do nosso cortejo nupcial. A Carol foi de branco. Sim, você leu certo, branco, no casamento do filho dela. Quando eu apontei isso pro Gary, ele apenas deu de ombros e disse: "A mamãe disse que é mais um branco sujo." Sério? Branco sujo? Na minha opinião, era mais branco que um urso polar. Em tempestade de neve, mas enfim, conseguimos. Nos dissemos sim, cortamos o bolo e começamos nossa nova vida juntos. E por juntos, quero dizer com a presença constante da Carol rondando o fundo. Agora, você acharia que, uma vez casados e morando na casa nova, aquela que a Carol escolheu, lembrem-se, as coisas iam se acalmar, né? Pois é, a vida de casados com o Gary era como uma corrida de 3 pernas, só que a terceira perna era a da Carol. E ela estava sempre tentando me fazer tropeçar. Estava em todos os lugares, se não estava fisicamente lá, estava no espírito, morando de graça na cabeça do Gary e ditando todos os aspectos da nossa vida. Quisemos comprar um sofá novo? Melhor perguntar para Carol primeiro. Pensando em testar uma receita nova para o jantar? Não, o Gary só gosta da comida como a mamãe faz. Quis pintar o quarto de hóspedes? Calma aí, mocinha. E se a Carol não gostar dessa combinação de cores? E antes que eu percebesse, estava grávida. Agora, a maioria das mulheres curte a gravidez, tem festa de boas-vindas, decora o quartinho do bebê e aproveita a felicidade de estar esperando um bebê. Eu aproveitei os comentários constantes da Carol sobre tudo o que eu comia, bebia ou fazia. Aparentemente, quando você está esperando o precioso Gary Jr., já não pode mais tomar decisões por conta própria. Ah, Kate, você realmente deveria estar tomando café. Eu nunca toquei nessa porcaria quando estava grávida do Gary. Bem, talvez isso explique como o Gary saiu. E aí ela... Kate, querida, você tem certeza que quer pintar o quartinho do bebê dessa cor? Os estudos dizem que isso pode afetar o desenvolvimento cognitivo do bebê. E, de novo, o Gary assentia com tudo o que a mãe dele dizia. Juro, se a Carol tivesse falado pra ele ficar de cabeça pra baixo e cantar "Eu sou uma citação", garantido que teria um bebê saudável, ele teria feito. De patas para o ar, cantando músicas infantis, antes que você pudesse dizer cordão umbilical. O dia em que entrei em trabalho de parto foi uma experiência e tanto. Estava arfando e bufando, tentando não amaldiçoar todos os homens do planeta. E adivinhem quem entrou na sala de parto? Carol. O Gary a tinha chamado antes mesmo de ligar para o hospital. Não é piada. O primeiro instinto dele quando a esposa entrou em trabalho de parto foi ligar para a mamãe. Eu diria que fiquei surpresa, mas a essa altura estava ocupada demais tentando dar à luz para me importar. Lá estava eu, trazendo uma nova vida ao mundo, com meu marido ao meu lado, parecendo que ia desmaiar a qualquer momento, e minha sogra do outro lado, oferecendo pérolas de sabedoria tipo: "Agora, Kate, quando eu tive o Gary, eu não fiz nem metade do barulho." Ter um bebê só deu mais munição para Carol. Agora, não só eu era uma esposa ruim, como também era uma mãe ruim. Cada decisão que eu tomava estava errada. Não alimentava direito o bebê, não trocava da maneira certa, não cantava as músicas adequadas. Era uma avalanche sem fim de críticas, todas entregues com aquele sorriso meloso que me fazia fantasiar em empurrá-la para dentro de um barril de cimento seco rápido. O Gary estava adorando. Tinha a mamãe e a filhinha dele debaixo do mesmo teto. O fato de que a esposa dele estava perdendo a sanidade parecia não passar pela cabeça dele. Foi nessa hora que eu percebi que precisava mudar. Não por mim, já estava muito perdida, mas pela minha filha. Eu me recusava a criar uma menina que achasse normal o pai dela consultar a mãe para cada decisão. Me recusava a deixar ela crescer, acreditando que o valor dela dependia de como ela atendia os padrões impossíveis da sogra. Então, fiz o que qualquer mulher sensata faria. Mudei de trabalho. Sim, você leu certo, larguei o meu emprego bem remunerado e estável com horários irregulares por uma posição que pagava menos, mas me dava mais tempo em casa, porque eu estava determinada a estar ali para a minha filha de uma maneira que o Gary nunca estaria. Claro, a Carol teve muito o que dizer sobre essa decisão. Oh, Cat, você tem certeza de que é uma boa ideia? Como você vai manter o estilo de vida do Gary com esse salário? Como se o estilo de vida do Gary, que consistia em jogar videogame e perguntar à mãe dele qual meia deveria usar, precisasse de uma renda de 6 dígitos para se manter. Mas eu me mantive firme. Pela primeira vez desde que conheci o Gary, tomei uma decisão sem considerar o que Carol poderia pensar. Mas não se preocupem, esse não é o fim da história não. Mal começamos.
Lembram daquela casa de 2 milhões de dólares que eu mencionei? É aí que as coisas realmente começam a esquentar. Mas sobre isso eu falo depois. Por enquanto, eu só preciso de uma bebida forte. E talvez uma lobotomia para esquecer a imagem da Carol no vestido de noiva branco sujo. Atualização. 1. Da última vez eu deixei vocês com o nascimento da minha filha e a minha brilhante decisão de mudar de trabalho. Agora vamos avançar um pouco, até o momento em que as coisas realmente começaram a esquentar. Lá estávamos nós, uma feliz família de 3 ou 4, se contar a Carol, que aparentemente o Gary sempre fazia questão de contar. Nossa filha estava crescendo mais rápido do que a pilha de roupas sujas do Gary, e começamos a sentir que estávamos ficando meio apertados no nosso atual lar. Sabe, a casa que a Carol escolheu tão generosamente para nós, recém-casados. Um bom dia, durante um café da manhã com torradas queimadas, meu querido marido me disse algo que quase me fez engasgar com minha crosta de carvão. Querida, disse ele com toda a sutileza de um touro em uma loja de porcelana. Estava pensando, a mamãe está envelhecendo e eu estou preocupado com o futuro dela. Que tal a gente procurar um lugar onde possamos viver todos juntos? Tomar decisões sem consultar a nave-mãe. Mas isso já era demais. Tentei conversar com ele, apontei que a Carol tinha mais anos que um bom vinho, cheia de conservantes, e provavelmente nos sobreviveria a todos. Lembrei a ele que valorava, mas não. O Gary estava decidido. Tinha todo um discurso preparado sobre valores familiares e cuidar dos nossos mais velhos. Tenho quase certeza de que a Carol escreveu esse discurso para ele e fez ele ensaiar na frente do espelho. Eu me vi diante de uma escolha. Aceitar viver com a mulher que fez da vida dela a missão de criticar cada aspecto da minha existência, ou ser a nora má, que negava à doce Carol a felicidade de ver a neta crescer. Mas minha amiga Kate, não é de se render sem lutar, né? Então, vesti a roupa de adulta e propus um compromisso. A gente procuraria uma casa, claro, mas teria que ser perto da casa da Carol, não dentro dela. O suficiente para visitas frequentes, mas distante o suficiente para eu poder fingir que a campainha estava quebrada quando eu precisasse de um respiro de sanidade. Surpreendentemente, o Gary aceitou. Suspeito que ele só tenha se sentido aliviado por eu não ter pedido o divórcio na hora, ou não ter internado ele num psiquiátrico só por sugerir que morássemos com a mãe dele. Agora, lembrem-se, como mencionei antes, eu herdei uma casa do meu pai. Aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Vejam, eu não tinha contado pro Gary sobre essa pequena herança. Por quê, vocês perguntam? Bem, em parte porque eu sabia que, no momento em que a Carol soubesse, ela já estaria redecorando o lugar na cabeça dela. Mas mais do que isso, acho que eu só queria algo que fosse meu, sabe? Então, sugeri que procurássemos casas na área onde, coincidentemente, ficava a propriedade que eu havia herdado. O Gary não suspeitava de nada. Ele estava ocupado demais, se certificando de que cada casa que visitávamos tivesse um quarto adequado para as estadas prolongadas da mãe dele. Finalmente, encontramos uma casa. E quando digo encontramos, quero dizer que eu consegui convencer o Gary e a Carol de que a casa que eu havia herdado estava no mercado e era perfeita pra gente. Porque, claro, ter uma casa maior não afastou. A Carol só deu mais espaço para espalhar a sua loucura especial. Ela começou a nos visitar o tempo todo. No começo, era uma vez por semana. Depois, 2. Depois, a cada 2 dias. Logo, eu estava arrumando desculpas para ficar até mais tarde no trabalho, só para evitar chegar em casa e encontrá-la reorganizando os meus armários ou me dando lições sobre a maneira certa de dobrar lençóis ajustáveis. O Gary estava adorando. Tinha a mamãe sempre por perto, fazendo as comidinhas favoritas dele, e, no geral, tratando ele como se ainda fosse um menino de 12 anos que precisava da mamãe para cortar as beiradas do sanduíche. Uns 3 meses depois de mudarmos, cheguei em casa um dia e encontrei a Carol, que tinha se deixado entrar sozinha e estava no meio de repintar nossa sala de estar. "Oh, Kate, você chegou!", disse alegremente, como se invadir a casa de alguém e redecorar fosse a coisa mais normal do mundo. Espero que não se importe, mas aquele tom amêndoa estava tão sem graça. Pensei que um malva bonito daria mais vida. E, para completar, mami, olha o que a vovó me deu. E lá estava o vestido mais feio e brega que eu já tinha visto, nos braços da minha filha. E a minha filha, toda radiante, olhando para minha parede malva e com a cara satisfeita da Carol. Foi aí que eu percebi. Algo tinha que mudar. E como é legalmente mal visto jogar sua sogra pela janela, sabia que quem tinha que mudar era eu. Tudo começou com uma ligação da minha mãe. Agora deixa eu fazer um parênteses e falar sobre a minha mãe. Comparada à Carol, ela é uma santa. Me liga uma vez por semana, lembra do meu aniversário sem precisar do Facebook para avisar, e nunca insinuou que o jeito dela de carregar a máquina de lavar louça é melhor que o meu. Mas essa ligação foi diferente. A saúde dela e a do meu pai vinham piorando há um tempo. E as coisas começaram a dar uma virada pro lado ruim.
Estava ficando difícil para eles se cuidarem sozinhos. Então, se realmente precisassem de ajuda, fiz o que qualquer boa filha faria. Ajustei minha rotina de trabalho, beijei minha filha e me preparei para dividir meu tempo entre minha casa e a dos meus pais. A resposta do Gary foi o que você pode imaginar. Ele murmurou algo sobre como seria difícil para ele se virar sem mim, como se fosse ele quem estivesse equilibrando trabalho, filha e 2 pais doentes. Ele ainda teve a audácia de sugerir que talvez a Carol pudesse vir morar com a gente em tempo integral para ajudar, mas eu não tinha tempo para isso. Eu tinha pais para cuidar, uma filha para criar e um trabalho para manter. Então, fiz o que as mulheres vêm fazendo desde o começo dos tempos. Respirei fundo, endireitei os ombros e segui em frente. O que eu não esperava era a reação da Carol ao meu novo horário. Você pensaria que ela estaria feliz, né? Afinal, eu estava fora de casa mais vezes, o que dava a ela carta branca para redecorar à vontade e mimar seu precioso filho. Mas não. Para ela, o fato de eu priorizar meus próprios pais significava que, de alguma forma, eu estava negligenciando meus deveres de esposa e mãe. Eu não estava passando tempo suficiente com minha filha. A casa estava uma bagunça. O Gary estava comendo comida de entrega demais. Tudo explodiu numa noite quando cheguei tarde da casa dos meus pais, exausta e emocionalmente drenada. E encontrei a Carol na minha cozinha, com a cara amarrada e os lábios torcidos em desaprovação. Katie, ela disse com aquela voz melosa que me dava vontade de cometer um crime. Acho que precisamos conversar sobre suas prioridades. E aí, queridos do Reddit, vou deixar vocês por aqui por enquanto. Porque o que aconteceu depois, bem, isso é uma história à parte. Atualização 2. Eu estava na minha cozinha tão cansada que mal conseguia enxergar com clareza. Passei o dia entre chamadas de trabalho, trocando a via intravenosa do meu pai e tentando convencer minha mãe a comer mais do que só biscoitos velhos e tristeza. E agora, lá estava a Carol, me olhando e me acusando. O que saiu da minha boca foi uma onda de frustração, raiva e palavrões suficientes para criar maldições novas. Era como se tivesse estourado uma represa, e anos de ressentimento reprimido transbordaram. A Carol não gostou nada. A cara dela mudou mais de cores que um camaleão em uma sacola de balas. Aí, o Gary entrou. Estava pronto para defender meu honor e colocar a mãe dele no lugar. Claro que não. O Gary olhou a cena, sua esposa vermelha, de raiva e possivelmente espumando pela boca, e a mamãe dele com cara de quem ia desmaiar no sofá mais perto. E adivinhem o que ele fez? Se colocou do lado dela. No grande embate entre a esposa e a mãe, o Gary escolheu a mãe. Começou a me soltar um discurso sobre respeito, valores familiares e como eu estava destruindo a família com meu comportamento egoísta. Mas o Gary não tinha terminado. Não. Ele guardou o melhor para o final. Em um movimento que, tenho certeza, ele achou que era a carta de vitória, soltou essa. Se algum dia você quiser se divorciar, você e nossa filha não conseguirão se virar sozinhas, entendeu? Oh, meu doce Gary. Você acabou de cometer um erro monumental. Eu caí na gargalhada. O Gary e a Carol me olharam como se eu tivesse finalmente perdido a cabeça. E talvez eu tenha perdido mesmo. Mas ao perder a cabeça, eu encontrei algo. Minha coluna vertebral. Quando finalmente consegui respirar, me endireitei e disse: Querido, quem disse que eu seria a que não ia se virar? A expressão de confusão nas caras deles foi impagável. Você podia ver as rodinhas girando nas cabeças deles, tentando processar o que eu tinha acabado de falar. E aí, foi quando soltei a bomba da verdade. Contei tudo sobre a casa. Sobre como não era qualquer casa, mas uma propriedade de $2 milhões que eu havia herdado do meu pai, sobre como cada pagamento da hipoteca, cada fatura de impostos e cada reparo de torneiras com vazamento foi pago com o meu dinheiro. A cara do Gary foi de confusão para a incredulidade e depois, para algo que se parecia muito com medo. A Carol, por outro lado, passou pelo choque, a indignação, e depois ficou com um tipo de interesse calculista que me deu calafrios. Mas eu não tinha terminado. Estava em uma boa fase, e nada menos que um ato divino iria me calar. Expliquei tudo. Como fiquei segurando a língua durante anos, aguentando a interferência da Carol e a falta de caráter do Gary. Como mudei de trabalho, sacrifiquei minha carreira e me esforcei para acomodar todos os caprichos deles. E pra quê? Pra ser tratada como uma empregada glorificada na minha própria casa. Deixei bem claro que as coisas iam mudar. Nada de visita surpresa da Carol, nada de redecorar sem meu permissão, nada de me tratar como se eu fosse um caso de caridade que deveria agradecer pelas migalhas de afeto que eles decidiam me dar. E ao Gary, eu deixei bem claro que ele tinha uma decisão a tomar. Ele podia começar a se comportar como um marido e pai, ou podia pegar suas coisas e ir morar com a mamãe dele, porque eu estava harta. A Carol previsivelmente estourou, em lágrimas de crocodilo, gritando que ela só queria o melhor para a família, que não acreditava que eu tinha enganado ela assim, e como eu podia ser tão cruel com o pobre e doce Gary.
O Gary, por sua vez, parecia que tinha sido atropelado por um caminhão, balbuciava, gaguejava e até tentou argumentar que, como meu marido, ele tinha algum direito sobre a casa. Fiz o que qualquer mulher sensata faria na minha situação. Chamei um advogado. Um advogado do tipo que faz os outros advogados acordarem no meio da noite, suando frio. Porque se o Gary achava que ia me intimidar com ameaças de divórcio, ele teria uma surpresa. O meu advogado me garantiu que não só a casa era completamente minha, como se o Gary insistisse no divórcio, ele teria sorte se saísse com algo além das roupas que estava usando. Claro, isso é a vida real, e não um filme. Então as coisas não se resolveram magicamente da noite pro dia. O Gary, em um surpreendente movimento de instinto de sobrevivência, parecia perceber que tinha pisado na bola. Começou a falar de terapia de casal, de como ele queria consertar as coisas, de como me amava e amava nossa filha. E a Carol? Bem, digamos que ela não lidou muito bem com seu novo status de pessoa não grata. Tentou de tudo. Chantagens emocionais, bombardeio, de amor, até um pedido de desculpas meia boca. Mas eu me mantive firme. Minha casa, minhas regras, e as minhas regras diziam, não mais Carol. Percebi que, ao me defender, ao me recusar a ser uma doormat, tapete de entrada, mais uma vez, estava ensinando à minha filha a lição mais valiosa. De todas, ela merece respeito e não tem que aguentar abuso de ninguém, nem mesmo da família. Especialmente da família. Agora sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu depois, né? Bem, meus queridos curiosos, essa é uma história para outro dia. Por enquanto, digamos que a vida é interessante, desafiadora, sim, mas também libertadora de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Estou redescobrindo quem eu sou, sem as expectativas do Gary e as críticas constantes da Carol pesando sobre mim. Então, se você está aí lidando com o seu próprio Gary ou Carol, lembre-se disso. Você vale mais do que imagina, merece mais do que pensa. E às vezes a coisa mais libertadora que você pode fazer é se levantar e dizer, não mais. Edição. Santo céu, isso explodiu da noite pro dia. Não acredito quantos de vocês estão tão envolvidos no meu drama. Os comentários e mensagens estão me fazendo alternar entre dar risada e chorar feio na minha taça de vinho. Muito obrigada a todos pelo apoio. Uma vez que ele foi embora, as coisas seguiram como deveriam. O processo de divórcio levou alguns meses, como normalmente acontece, mas finalmente foi concluído. Eu fiquei com a casa porque nunca foi um bem matrimonial. Era uma herança do meu pai. E, para quem perguntou, sim, é possível herdar algo enquanto a pessoa ainda está viva. Quanto ao resto das nossas coisas, dividimos de forma justa. Mas o melhor de tudo é que o Gary agora tem que pagar a pensão alimentícia. Isso foi um alívio enorme, porque eu estava começando a pensar em procurar um trabalho melhor para sustentar minha filha e a mim, agora que ele não está mais na equação. Porém, graças à pensão, conseguimos cobrir a diferença sem nos preocupar tanto. Além disso, agora que a mãe dele não pode mais entrar nessa casa nem meter o nariz na nossa vida, temos uma boa economia. É incrível o que você consegue quando se livra de um parasita emocional. Como era de se esperar, a Carol tentou voltar. Quis vir ver a neta, mas eu fui bem clara. Se quiser vê-la, que faça isso durante o tempo que passa com o pai. Deixei bem claro que não há espaço para ela aqui. E sim, talvez eu tenha sido um pouco dura, mas falei que aqui não aceitamos animais perigosos. A cara dela quando eu disse isso foi quase tão boa quanto a do Gary recebendo os papéis do divórcio. Quanto à guarda da nossa filha, chegamos a um acordo. Ela fica a semana comigo e os finais de semana com o pai. Mas, sendo realista, esse tempo ela passa mais com a avó, já que o Gary continua morando com a Carol e não fez nenhum esforço para se mudar, mesmo já tendo se passado vários meses desde que saiu da minha casa. No geral, devo dizer que as coisas estão muito melhores agora. Depois que você se livra do que está te envenenando na vida, tudo começa a melhorar. É como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras por anos. E quando finalmente larguei, de repente tudo ficou mais fácil. Não preciso mais andar sobre cascas de ovo na minha própria casa, nem viver sob a sombra constante das críticas, da Carol. Minha filha está mais tranquila. E, embora seja difícil para ela ter pais divorciados, acho que ela também sente a diferença sem a interferência constante da avó no nosso espaço. Agora, a casa finalmente parece o meu lar. E se alguém está se perguntando, sim, finalmente me livrei de todo o vestígio de malva pela casa. A pintura foi a primeira coisa a assumir assim que o Gary foi embora. A liberdade tem uma cor, e posso garantir que não é malva.